Olá, olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao último dia da EQS aqui na Infra FM 2025, a 12ª Infra FM, diretamente de São Paulo, aqui no Expo Center Norte. Estamos iniciando o primeiro bloco de hoje com figuras ilustres, que eu vou já conversar com eles, mas aqui do meu lado ele já não é mais estranho, porque já conversou com a Larissa ontem, esteve aqui fazendo parceria com a Larissa. Felipe Fontoura, seja muito bem-vindo, meu Bom dia, diretor. Kevin. Tudo bem com É um vocês? prazer estar aqui com você, viu? Prazer é nosso. Obrigado pelo convite. E para conversar com a gente hoje, temos esses dois que são figuras ilustres dentro do mercado, né? Luiz Tossi, vice-presidente da ABDC e diretor comercial da Edify. Seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigado, Kevin. Obrigado a todos. Fica bem à vontade, não precisa ficar nervoso, viu? Não, aqui, né, tudo 100% calmo. Tá tudo E nosso certo. parceiro da EQS, Márcio Campos, seja muito bem-vindo. Obrigado. Manda um abraço aí pro pessoal. Obrigado, um abraço a todos. Prazer estar Tudo bem, aqui. Marcos? Eu sou o Kevin. Ô, Kevin, prazer, eu sou o Márcio. Vamos ter um bate-papo hoje bem tranquilo. Gostaria de primeiramente pedir para que os senhores nos sigam nas nossas redes sociais. Se você está assistindo pelo YouTube, já se inscreva aqui no nosso canal e deixe o seu like. Muito obrigado pela audiência, viu, pessoal? E vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Primeiro com você, Luiz. Gostaríamos de saber um pouco mais sobre você, quem é você, como que você chegou aonde você está hoje, contar um pouco da sua trajetória profissional aí pra gente. Bom, eu vou tentar resumir rapidamente, né, uma série aí de passagens. Eu sou engenheiro eletricista, formado pelo Mackenzie, aqui de São Paulo. Comecei minha carreira como trainee na Siemens, na área de manutenção. Fiquei por lá alguns anos, praticamente 10 anos. Aí saí, montei minha empresa, vendi essa empresa, depois voltei para o mercado, atuei durante um bom tempo, durante praticamente 10 anos, em fabricante de UPS. Então, eu comecei minha carreira na Siemens trabalhando com data center, na época CPD e UPS. Aí, durante praticamente 8 anos, eu fui diretor comercial da Chloride. Ela foi comprada pela Emerson na época, participei do processo de transição, acabei saindo e posteriormente, né? Depois atuei um pouco alguns anos como consultor e projetista de data center. E desde 2024, janeiro de 2024, assumi a área de vendas da Edify. Edify é uma um spin-off, passou por um processo de spin-off de um grande grupo de data center. E hoje nós somos responsáveis por entregar para o mercado soluções de data center em turnkey e também construindo parcerias com outros integradores, outras empresas, como é o caso da EQS, para que a gente faça um delivery em conjunto. Então, resumir rapidamente aí, porque se for contar cada pedacinho, a gente vai precisar de uns 4 podcasts. O Tossi é jovem, mas ele é uma referência. Eu ia falar uma lenda, mas lenda daí eu, né? Ainda pode ser Não, o Tossi positivo ou realmente. negativo. Então, Tossi, eu queria te agradecer imensamente por você ter separado um tempo, ter se deslocado até aqui para fazer esse bate-papo com a gente. É um prazer enorme. Você sabe o quanto eu te admiro, gosto de ti, né? Que a recíproca é verdadeira. Fico super feliz, obrigado, né? E realmente, assim, para quem não conhece, né, eu posso falar tranquilamente, o Tossi é sem dúvida nenhuma uma das referências nacionais e internacionais, né? Mas no Brasil, sem dúvida nenhuma, uma das referências em termos de data center. Não é à toa, claro, esse currículo super extenso e essa experiência, por isso que chegou, né, aonde chegou. Representando a Edify, eu já tive o prazer de visitar também a empresa, uma fábrica super organizada, linda, né? Os produtos também espetaculares, e também como vice-presidente da BDC, que é uma instituição que vem crescendo e ganhando cada vez mais representatividade, né, Tossi? Então, também, parabéns pelos dois trabalhos aí que você desenvolve muito bem. Obrigado por ter vindo mesmo. Obrigado. Falando um pouquinho de data center, né? A gente brinca no mercado que data center é o novo CrossFit. Então, se você olhar esse ano, praticamente desde 24, né? Todo mundo quer fazer data center, todo mundo quer construir, Adorei. todo mundo quer estar nesse mercado, né? É Então verdade. a gente vê notícias aí pelo mercado de investimentos bilionários. Então, um dos papéis da BDC é dar sustentação para esse crescimento, em todos os sentidos, atuando, se comunicando aí com todos os stakeholders do mercado, desde do poder público, para ajudar o poder público a tomar ações de fomento do mercado,
academia para criar cursos, transmitir conhecimento, porque é uma indústria muito jovem. Então, data center é uma indústria que a gente conhece nesse modelo dos colocations, dos data centers comerciais, do final de 2010 para cá, depois Uhum. da grande consolidação da internet e do surgimento de cloud. Hoje, com o IA, o mercado está passando por uma transformação monstruosa. Uma Então, demanda muito uma alta. demanda, não só a demanda, mas uma mudança significativa de parâmetro de como construir. Lógico. Então, a gente sai de soluções de densidade aí de 9, 10 kW por rack para começar a brincar entre 40, 50, 120, 150, 200 kW Meu, por rack. em 9 já era alta É. quando eu Saindo da participava de implantação. refrigeração a ar, passando para refrigeração a líquido. Sim. Então, Essa mudança no espaço de quanto tempo? de 1 ano, 2 anos. Então, o que se construiu, porque o processo de construção do data center de colocation, ele leva aí em torno de 24 meses. Só que entre você iniciar a construção e ter ele operando, a gente coloca esse tempo, você também tem que adicionar o tempo de planejamento, o tempo O pré, né? o pré. Uhum. Então, o que se fez há 2 anos e meio, hoje, ele não está apto a receber essas altas densidades. Então, o data center que foi construído para cloud, para abrigar 9, 10 kW por rack, até 14, 15, com refrigeração a ar, Hoje ele já hoje não ele se- não sustenta não uma sustenta refrigeração mais. líquida. Ele não tem as ferramentas do liquid cooling, ele não tem a capacidade de laje, de carregamento, porque um rack desse pesa 2.500, 3.000 quilos. Uma mudança conceitual, Uma, né? uma mudança. De novo, aquela história de eu vou levar a água para dentro do data hall. Uhum. Então, se você fizer uma conta simples, 1 megawatt de TI, a gente instalava aí perto de 100 racks de entre 9 e 10 kW sim. de um data hall. Hoje, 1 megawatt, você pode estar instalando 8 racks de 140 kW. Então, é uma mudança significativa e o mercado está se adaptando a isso. Então, tanto que tem uma série de projetos preparados que, né, para um conceito que de 24 para 25 ele mudou por completo. Então, Que assim, legal. opa, vamos parar o que nós estamos fazendo e vamos se preparar para receber essas novas tecnologias. Interessante, muito Perfeito. legal. E Márcio, já trabalha há 2 décadas nesse mercado de data center, né? Exatamente. Primeiramente, queria agradecer a presença do Todd, realmente que é uma aula, né? Uma referência Imagina, nacional pessoal. e internacional, mas é fato, né, Olha, Felipe? dizer que a gente pode fazer os recortes daqui e já colocar como cursos para Sim, esse exato. podcast, a gente já vai colocar Exato, como cursos. exato. Então, a minha trajetória, né, nessa área de missão crítica, eu também passei pelo Mackenzie, mas não pela engenharia, mas tecnologia eletrônica, né, modalidade eletrônica. Conhecer o Poças Leitão. Exato, exato. E depois, saindo do Mackenzie, fui para a FESP, que é Federal de Engenharia de São Paulo, e estou fazendo um complemento na Embi Morumbi, né? Mas a minha trajetória, assim, começou em ambientes de realmente missão crítica, né? Eu estava lotado num data center da Caixa Econômica Federal, e aí trabalhava com CPDs data center, aqueles CPDs data centers com divisórias, né? Uhum. De vidro, né? Sim. Aham. Totalmente fora, né? Pré-histórico. E mais ou menos, a gente vou revelar a minha idade, né? Isso é complicado. Mais ou menos na década de 1996, né? Nós tivemos um contato com uma empresa, né, que trouxe a tecnologia Lamperts para o Brasil, né? Uhum. E aí foi fazer a instalação de um ambiente de sala-cofre, né? E aí acompanhei todo o processo de desmobilização do ambiente, né? Estruturação do ambiente para receber o técnico da Lamperts. Era um alemão, só tomava Guaraná quente, não era gelado. Então ele montou todo o ambiente Cerveja quente, né? cerveja quente, tudo quente, né? E ele montou todo o ambiente, né, da cela, sala cofre da Lamperts, e eu acompanhei esse processo de montagem, né? E o resto dos periféricos que era climatização, elétrica, combate a incêndio, detecção. Então eu fiz a instalação desses ambientes, né? Sistema de crítico de energia. Eu tive a vivência boa, né? Que me Uhum. surpreendeu e abriu a mente, né? E aí depois disso, a gente começou fazendo parceria com as empresas de instalação, né, de ambiente de sala coffee, e eu fui responsável até mais ou menos de 1999 até 2018, né, para fazer manutenção desses ambientes, né, de sala coffee e data center, né. Legal.
Uhum. E aí fiz essa trajetória aí, né, e revela a idade da gente, saindo da empresa que eu trabalhava, fui uma empresa anterior, aí entrei para uma outra empresa que também era especialista realmente em data center e sala cofre. Fiquei lá nessa empresa durante uns 7 anos, né? Uhum. E para mim foi assim espetacular, porque tudo que eu conhecia anteriormente foi sempre, né, agregando valor, né? E aí gostaria muito de continuar agregando o conhecimento, né? Com TOSI aqui, com essa outra tecnologia, né? Dos modulares. Eu até gostaria de um dia poder visitar a sua É linda a instalação, né? fábrica. Aham. E aí, para mim, seria assim, Já. Aham, já fui, já tive esse prazer. seria muito bom e sabe, agregar tecnologia, conhecimento, né? Para a gente continuar evoluindo, né? Nesse Legal. mercado. Legal. Pô. Eu costumo dizer que nós que tivemos a chance e a oportunidade de começar a carreira como técnico, como engenheiro de campo, prestando serviço, Sim, fazendo sim. obra, instalando equipamento, conhecendo a aplicação de produto. Isso é muito enriquecedor, porque Exato. isso te traz uma base técnica muito sólida quando você passa para o lado de conceituar soluções e também de comercializar. Porque você entra num lugar, num prédio, num terreno, seja lá o que for, você já sabe se aquilo é viável ou não é viável. Legal. Então, você já sabe os problemas que você consegue antever justamente pela base que a carreira técnica te entrega. Acho que eu brinco sempre com o calo, né? Eu falo assim, você vai calejando, né? Esse calo que te dá na mão, ele te prepara para isso, né? Já ter a experiência de saber assim, olha, acho que esse não é o melhor caminho. A gente, né, tem que parar um pouquinho, dar um passo atrás, ter uma avaliação mais completa, né? Não tão analítica e sim sintética mesmo, conseguir ver o todo, né? Eu acho que isso é super interessante, né? Então, Márcio, eu queria também já deixar aqui a informação de que faz pouco tempo tu agora é membro da EQS, né? Tô super feliz. Seja bem-vindo ao grupo, né? Para mim, né? Eu como responsável comercial da empresa é essencial, né? Ter o Márcio, pessoal, para quem não sabe, né? O Márcio agora ele faz parte do comercial aqui em São Paulo, né? Exato. Então não tem como a EQS no porte que ela se tornou não ter um braço comercial aqui em São Paulo, né? Ainda é um dos principais centros de negócio do país, né? É onde a maior parte absoluta das decisões são tomadas e seja bem-vindo ao grupo. Muito e pessoal, obrigado. vocês vão ver e Muito escutar obrigado. mais do Márcio, né? Com certeza. Legal, com certeza. muito bom. Seja bem-vindo, Márcio. Obrigado. Márcio ainda está se habituando aí à EQS, né, Márcio? Exato, mas muito envaidecido, viu? Porque a empresa realmente é excelente, né? Que bom, fico bem E feliz. cada dia mais eu conheço mais ainda EQS, né? E o mercado tem que conhecer a EQS, o tamanho dela, né? A gente está aí tendo esse trabalho árduo aí, porque toda vez, aqui na feira mesmo, converso com diversos setores, e quando a gente começa a apresentar o tamanho da EQS, o pessoal fica surpreso, né? E quer mais, e quer mais, e quer mais, né? Então tem várias reuniões que eu já marquei, visitas, né? Vai ser árduo depois Mas isso é bom, né? Eu passo bastante por isso. A EQS ela tem essa vantagem, ela se auto-vende, né? Através dos números, através dos próprios clientes. Assim, ao longo desses 2 anos que eu estou na empresa, não foi nenhuma nem 2 vezes de cliente que entrou em contato comigo falando assim, olha, né? O outro cliente que vocês já atendem me indicou, tem como vocês virem aqui também fazer. Então, isso para a gente que é comercial é fantástico, né? Facilita muito a vida, né? Então, você tem essa avenida aberta aí, Márcio, facilita bastante, Exatamente. né? Eu espero que essa avenida traga vários projetos de data center. Eu acho que é um caminho natural, né? Porque não tem jeito, né? Muitos dos nossos clientes, eles têm a demanda por construção de data centers próprios. O retrofit, Isso. uma ampliação. Exatamente. E isso hoje não faz parte do nosso escopo de fornecimento. A gente conversava um pouquinho antes, né, Toss? Acho que uma inteligência e um calo que a gente vai criando ao longo da carreira é saber o que você faz bem, mas também saber o que você não faz, né? Essa delimitação é super importante. Primeiro para o mercado, para entender muito bem isso, e quando você não faz bem, você tem bons parceiros que você indica de olho fechado. E isso eu tenho certeza. A Edify é uma que eu indico sem dúvida nenhuma. Conheço o produto, conheço a qualidade dos profissionais e tenho certeza que isso vai ser um caminho bom, uma parceria boa de 2 vias aí, né? Com certeza. Vocês como especialistas de data center, eu vou falar assim, para vocês
qual a importância da manutenção preventiva para garantir a continuidade dos serviços, assim? Bom, um data center, como outras instalações de missão crítica, ele é composto de diversos equipamentos de múltiplas especialidades, sendo que ele não funciona de jeito nenhum se não tiver energia. Se você não conseguir extrair o calor que essa energia gera, que é pelo aquecimento dos servidores, e se você não tiver conectividade. Então, se você não tiver uma manutenção que garanta essa energia 7 por 24 e você não garanta a extração de calor 7 por 24, você não tem um data center. Você tem uma instalação que vai falhar. E por que que essa manutenção é requerida, que são equipamentos de missão crítica? Porque esses equipamentos, eles têm peças rotativas, eles têm peças que sofrem desgaste natural. Então, o que você tem que fazer? Você pode prever, através das manutenções preditivas, que elas devem ser utilizadas. Você pode fazer as preventivas, que os próprios fabricantes dos equipamentos determinam a periodicidade. E ele não determina a periodicidade porque ele quer, ele determina a periodicidade porque ele tem histórico, ele tem base de dados analisada, que ele sabe que um banco de capacitor deve ser trocado a cada 7 anos, que o ventilador tem uma vida útil de 40 mil horas. Então, existem métricas que são intrínsecas ao produto que ele está entregando, está aplicando na instalação. Um ar-condicionado, por mais que seja um ambiente limpo, ele tem os filtros que tem um período de troca, porque ele começa a saturar. Então, se você não faz essa manutenção, o que você está fazendo? Você está colocando a sua instalação em risco. Existe um guia que eu acho fantástico, não sei se vocês conhecem, o ANSI BIX 009, que é um guia de boas práticas da BIX, da ANSI, e que ele determina todos os procedimentos e processos e procedimentos que você deve aplicar numa instalação de data center. É muito focado em instalações de grande porte, mas se você aplicar isso para qualquer porte, fazendo as devidas proporções, você vai ter uma instalação que vai ser muito mais resiliente. Então, sim, data center precisa de manutenção. Eu concordo plenamente, assim, não tem jeito, né? Por mais, às vezes, você tem essa primeira etapa conceitual fantástica, faz um baita de um projeto, uma instalação super bem feita, pensando em redundância e tudo mais, mas no final das contas não manteve, né? E às vezes procedimentos, claro, a gente sempre pensa nos procedimentos mais complexos, né? Sim. Preditivos, análise de condutância e tudo mais, mas às vezes por uma falta de um reacerto num painel elétrico, teu isso aí. data center cai, né? E aí o cara fez um Por uma investimento, manobra. Isso. Uma manobra. Deixou uma chave cair num barramento, né? Não planejou direito. A gente sabe que não deveria de jeito nenhum, mas infelizmente acontece, né? Porque até a gente falou ali o quanto mudou e o quanto é um segmento novo, né? E o segmento novo tem esse risco, né? Às vezes tem muito profissional que entende o tamanho dele e a importância e mais do que isso, a responsabilidade. Só que daí tem os aventureiros, digamos assim, né? Que, não, pô, eu olhei aqui, é fácil, né? É fácil. Eu coloco dois. Precisa sempre do gerador, coloco um do lado do outro, aqui faz paralelismo, isso aqui não vai parar nunca, né, Tossi? E não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim. Então, eu também acho que a manutenção é sim essencial, obviamente, dependendo do nosso peixe, né? É o nosso mercado, né? Mas eu acho que ela faz parte do contexto como um todo, né? E ela é tão importante quanto cada uma das etapas, né? Que uma é mais importante que a outra, né? É perda de eficiência também do equipamento, do sistema, né? Até para você fazer a manutenção, você deve ter um processo bem escrito. Então, você deve ter um processo, um procedimento, porque você vai desligar um componente dentro de uma instalação 7 por 24. Então, isso é muito importante. Eu lembro, contando um caos, né? Que é para isso que a gente está aqui. Fazendo manutenção num grande banco, que o sistema já estava funcionando há uns 4 anos, mais ou menos. E a hora que eu fui no painel de bypass geral do sistema, era um sistema grande, na época de mais de 1.2 MVA para carga de TI. No que eu olhei em cima de um disjuntor de caixa aberta, que estava dentro do painel, em cima dele, na carcaça dele, já do lado de dentro, praticamente já encostando nos barramentos de saída do disjuntor, um extensor de chave catraca. Meu Deus. O cara esqueceu lá.
Tava lá desde o comissionamento. Meu Deus. Aquilo ali me gelou. Aham, lógico. Eu fui afastando com medo. Eu falei, meu Deus do céu, só falta isso aí cair Não pra pode cair dentro agora, da né? minha mão. Aham, E um lógico. grande risco, porque cada manobra do disjuntor, aquilo trepida. Aí, imediatamente, eu chamei toda a manutenção do banco, mostrei e todo mundo entrou em pânico. Lógico. E aí Ele foi, tava lá foi desde feito. desde a Não, instalação. desde a Ele instalação. Tava há 4 anos fazer lá um já. torquímetro, basicamente Nossa. para fazer Um o extensor aperto. que alguém usou para fazer o aperto do barramento e que foi esquecido e ninguém viu. Ninguém viu no comissionamento, ninguém Não viu acredito. durante várias manutenções. E naquele caso específico, naquela manutenção, eu tinha, eu estava fazendo um procedimento que eu fui obrigado a esse quadro para fazer um bypass parcial de um dos equipamentos. E aí, a hora que eu vi aquilo ali, foi um susto. Mas eu estou contando essa história porque o imprevisto acontece. Lógico, sim, lógico. Então, esse imprevisto, para isso que existe procedimento, processo. Sim, uhum, Então, as manutenções, elas não é só, manda um técnico aqui. isso. Esse técnico, ele tem que ser preparado, ele tem que saber como ele faz todas as operações. Então, ela é de extrema importância, toda essa parte de planejamento, processo e controle. E ele tem que entender o conceito do data center, né? E a operação, ela é diferente. Ah, mas eu tenho um técnico super especializado aqui em climatização. Ele pode ser, mas ele tem que, além do conhecimento específico dele, ele tem que entender o conceito de data center, né? Exatamente. É diferente trabalhar lá dentro. Pisou lá dentro, o comportamento O é diferente. comportamento tem que ser diferente. Ele não pode. Ele está acostumado a levar água para dentro, ele está acostumado a abrir. Calma, é tudo pensado, né? Até a turma que faz a limpeza eventual dentro desses ambientes, porque um ambiente no data Exato. center, principalmente a área de piso branco e as salas técnicas, ele não é para ter gente. Então, ele não é para ter circulação de pessoas, não é para ter sujeira. Mas, eventualmente, tem empresas que têm um processo de manutenção. Recentemente, eu vi um caso que o cliente começou a reclamar de insoluções pré-fabricadas, né, pré-fabricadas metálicas. Ele começou a reclamar que estava dando marca de sujeira, marca de ferrugem na divisa entre o piso elevado e a parede. Uhum. Aí, quando nós tiramos as placas de piso, nós vamos ver, por baixo do piso já tem água. Porque alguém está fazendo a limpeza, Limpeza. plano Balde. Produto inadequado. Tá infiltrando. plano molhado e ali a água está caindo, está sim. marcando toda a parede e começando a acumular embaixo do piso. Aí você fala, é um problema do produto, é um problema do quê? Não, é um problema que, primeiro, uma limpeza, talvez uma periodicidade não necessária, Uhum. e segundo, que você está colocando água dentro do ambiente que não gosta de água. Sim, que não gosta de água, é Tem isso. controle de umidade. Umidade e Isso. temperatura. Isso, Exato. cada essa água, ela vai evaporar, você vai gastar mais energia para desumidificar o ambiente. Sim, Então, sim, assim, foi uma falta, um erro completo de não planejamento e de falha nos processos. Lógico, sem dúvida. Legal. O adendo desse problema que você teve, também tem casos, você teve visto também, que ele falou de manutenção planejada e programada, né? O banco de capacitor do UPS. Já teve vários casos de ter um vazamento e incendiar o UPS, né? Ventilador, né? Passou o tempo de vida útil dele, Uhum. né? Vai lá Aí trava um, depois trava o Trava segundo, outro. quando trava o terceiro, Exato. aí E aí, cai. e agregando a manutenção preventiva que ele falou de técnico especializado, também tem o monitoramento, né, Todd? Sim. A gente tem que ter um monitoramento da instalação, 24 horas, on time, que você pode prever, Isso. né? Qualquer tipo de acontecimento, temperatura, umidade. E hoje você consegue, com diversas ferramentas simples de IA, você consegue ir fazendo uma melhoria muito grande nesse processo preditivo, de você começar a entender o comportamento de uma base de dados muito grande. E prever a falha, né? E prever Isso falhas. é Então, o você melhor começa- dos mundos, né? Exato. Então você começa a cruzar, pegar todo um histórico, quem tem uma base de dados muito grande, e cruzar histórico de diversas instalações, diversas marcas, produto. E aí você começa a ter uma curva muito mais fácil você traçar curva de comportamento, Sem dúvida. curva de tendência. Legal. Precisa ter todo esse conhecimento, tanto nessa questão de quem faz a manutenção desses, como por exemplo, você falou que aquele outro caso há 4 anos, tinha uma manutenção sendo feita ali e ninguém se atentou para aquele. São coisas que acontecem que você não explica. Não explica. Não sabe. Não sabe. Foi uma casualidade de eu ter visto aquilo. Sim. Uhum. Como poderia ter
ter sido numa determinada manobra, como já aconteceu comigo uma vez. Eu estava fazendo manutenção em um grande data center também, Uhum. e tinha um quadro de manobras que a gente estava junto com outro colega que trabalhava comigo, e na época, assim, a gente tinha um defeito sistêmico que ninguém sabia. Então, você precisava fazer um desligamento, uma queda de rede e retorno de rede, porque em alguns momentos isso causava um desligamento de uma das máquinas. Eram Uhum. 4 peças em paralelo. E o que que aconteceu? Na última manobra do dia, no religamento, que o cliente estava manobrando esses disjuntores, na última manobra do dia, que quando lá pela 10ª manobra o cliente foi embora, ele falou, não, vocês vão manobrando aí. Era só na porta do disjuntor você apertava o liga ou apertava o desliga. Na última manobra do dia que a gente estava religando o sistema para ir embora, deu curto no painel. Porque caiu alguma coisa que estava solta, um parafuso, alguma coisa, que estava nesse cubículo, e por causa das manobras Claro. que foram feitas, isso aí com a vibração, alguma coisa caiu, fechou um curto no painel. Eu tive uma queimadura de 2º grau, Nossa, que era um estava painel próximo. aberto. Aham. Então me queimou, coisa extintiva, queimou todo o braço. Na época eu usava óculos, então ficou todo respingado de cobre. E essa instalação ela ficou praticamente inutilizada. Porque falhou toda a proteção, toda a seletividade, foi cair a chave do poste. Meu Deus, olha Mateus. só. Aham. E aí a gente, a hora que religou, foi entender o que tinha acontecido. Aí nós analisamos os projetos, vimos como é que tinha que, o que conseguia ser feito inutilizando aquilo, montou uma força-tarefa, e às 8 horas da noite daquele mesmo dia, isso foi umas 6 da manhã, estava com 3 unidades operando. Conseguiram A gente recuperar. conseguiu recuperar, 3 não, 2 unidades operando. Que Ele dia, entrou em hein? operação sem redundância, isso. Que dia. Então, Isso Aí, você queimado e. eu queimado e tudo, quando as coisas estavam começando a caminhar, daí eu fui para o hospital, fiz curativo, tudo, e fiquei lá mais E alguns voltei. períodos até voltar em tentar resolver. operação. E aí foi entender o que foi feito, foi feita uma análise, foi visto lá que tinha peça faltando, parafuso Meu faltando Deus. nesses barramentos, e foi uma Puta vida. Que casualidade. loucura. Eu vou adiantar aqui, né? Aí eu deixo o Kevin louco, assim, porque saindo do roteiro aqui, mas é porque você já entrou numa das discussões que a gente tinha previsto aqui, né? Que é quais as tendências futuras aí de manutenção de data center. E eu concordo contigo, tu trouxe principalmente a questão da IA, né? E eu sempre me preocupo, assim, né? Claro, a gente vai ficando mais velho, assim, a gente fica preocupado com moda, né? E aí hoje tudo é IA, né? Então, e acho, obviamente, ferramenta espetacular, mais do que uma ferramenta hoje, é uma realidade, né? Mas como usar, né? E o que trazer, o que a gente faz com isso hoje para, enfim, fazer um uso efetivo e consciente e responsável, né? E, ao meu ver, assim, um dos mais diretos é exatamente esse que você citou, né? A gente cria as ferramentas que foram sendo criadas ao longo dos últimos anos, principalmente dos equipamentos, né? Sim. Sejam eles de UPS, chave estática, enfim, elas são cada vez mais conectadas, né? Uhum. E elas geram muita informação. E é uma quantidade de informação que, na prática, antigamente ia gerando lá um datalog, né? E a gente não conseguia analisar com tanta agilidade, né? Ou quando via já estava, né? E agora eu enxergo, pelo menos a minha visão, eu não sei se você compartilha, acho que isso é uma baita oportunidade, né? Usar IA para fazer essa análise desses dados que eles são gigantescos, né? Se a Exatamente. gente pega num data center, é uma quantidade imensa de dados. E aí a IA consegue fazer essa avaliação de futuro. Você Sim, concorda? É uma das concordo principais? totalmente, né? Porque hoje você pode cruzar todas essas informações com a quantidade de servidores, quanto que cada servidor está em base de processamento, que tipo de rotina, de workload ele tá rodando. Você começa a cruzar informações de bases diferentes para você conseguir entender melhor como otimizar seus processos, como ser mais eficiente, aonde que você pode ter ações para aumento de eficiência energética. Você consegue, por exemplo, se eu pegar todas as
quedas de rede que uma UPS registra no decorrer de X anos e for cruzando isso com como com vida útil de bateria. Uhum. Então, ou seja, você consegue ir cruzando diversos parâmetros e isso para uma ferramenta de AI é muito simples de fazer. Isso, Então você joga a sua base de dados, pede para cruzar informações que são completamente desconectadas, ela vai cruzar. Uhum. Né? Mas assim, você falou um item que eu acho essencial. A ferramenta sabe fazer e com tranquilidade, mas a gente tem que saber direcionar, né? Não, Saber claro, Então, claro. A Técnico ferramenta, especializado. ela sabe cruzar dados, mas Uhum. que dados e como que o que que tem relevância, o que que não tem relevância, aí é o conhecimento de cada empresa, Isso, é. cada profissional. Exatamente. E ajuda na eficiência energética, né? E aquela pegada de carbono, né? Redução, Redução. ESG, Sim. tudo está Uhum. conectado, né? Tá, sem dúvida. Tudo tá Fazendo, conectado. fazendo um exercício de imaginação aqui, como vocês imaginam esse sistema de data centers daqui a uns 10, 15 anos? Saindo não- da caixa. É eu não tenho difícil. essa Tem que ser resposta. corajoso, né, pra É falar. muito dinâmico e é Se você- exponencial o crescimento. Ele falou a você questão for da olhar- diferença lá da mudança que um processo que era feito antigamente com 12, depois hoje em dia não pode mais ser aplicado, e isso dentro de 2 anos, não foi? Essa Sim. diferença de 2, 4 anos. Daqui a 10 anos, como que fica Então, essas atualizações? assim, eu vou dizer, é uma visão muito peculiar, muito minha, como que eu enxergo esse mercado. Enxergo esse mercado com data centers gigantes, mais do que hyperscale, para aplicações de inteligência artificial e cloud. Data centers desse tipo de data center, um outro tipo meio híbrido, que vai ter o data center de treinamento de IA, vai ter o data center de cloud. Eu imagino que vão ter alguns híbridos que façam as duas funções. Vejo o futuro da computação distribuída muito fortemente, Do mesmo para todas Edge as Computing, né? aplicações, Então, tanto de você vê os cloud dois quanto juntos. Grandes data Grandes centers data centers associados e ao Edge. distribuídos, Ah, tá. Porque se você pensar, quando você pega e vai construir um data center por exemplo, de 300 mega de carga de TI, você vai precisar mais ou menos aqui no Brasil uns 400, 450 mega de carga Uhum. de total, tá? De potência final. Transportar. É um investimento, não só um investimento gigantesco, mas é um investimento grande, um investimento que você precisa de grandes terrenos. Você vai precisar jogar praticamente quase uma máquina de Itaipu no grid para um investimento só, levando em conta que uma máquina de Itaipu é praticamente 700 megawatts. Então, é muita carga concentrada e isso vai acontecer. Mas é muito mais fácil você ir ligando instalações menores, instalações de 2, 5, 10, fazendo uma computação distribuída muito grande. Que é um mercado atendido pela Edify, né? Sim. Não só atendido pela Edify, mas se você pensar que hoje, de novo, em 8 racks você pode ter 1 megawatt, eu não preciso mais de data halls gigantescos. Uhum. Eu posso Sim, atender sim. com data hall fazendo uma analogia aqui, de uns 50, 60 metros quadrados, eu atendo isso. Aham, perfeito. Mais os equipamentos. Sim, sim. Mais área de dry cooler, porque isso vai ser liquid cooling, Aham. mais geração. Então você consegue fazer uma instalação muito distribuída e você consegue prover serviços de baixíssima latência, Eu vou que é o futuro. mais do que o futuro é porque a gente demanda isso, Já é o né? presente, né? Não Assim, é nem futuro, já é presente. serviço de isso. baixa E eu latência. acho, assim, as próximas gerações já estão acostumadas com baixa latência, né? Sim. Pô, eu me lembro muito bem, né, daquele meu computador 386 que para abrir uma foto você clicava, ele ficava lá girando, 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 e eu aceitava isso no meu coração. Hoje Eu ninguém tava, mais. né, eu tava Uma foto que carregava Você lembra disso, internet. né? Obviamente, né? Ela Aí fazia o por Kevin é jovem aqui, a Larissa, a nossa, né? Os jovens hoje, mas jamais que ele Não, vai esperar, imagina. entendeu? Então, e a gente também não, né? A gente tá ficando impaciente. Claro. E isso quer dizer que não tem jeito, a gente precisa de baixa latência, Mas né? baixa latência. Cada vez mais. Cada vez E aí eu também enxergo isso, assim, né? Que o Edge Computing, né? Essa necessidade da data center próximo do usuário é uma tendência natural. E as aplicações de baixa latência que ainda estão começando, né? Então, a gente fala de aplicação de baixa latência aqui no Brasil, nós estamos quase na pré-história. desse bem mercado. atrás, né? Bem Então, atrás. fala, puxa, quando é que eu vou ter um carro autônomo aqui no Brasil?
Eu vou ter um carro autônomo no Brasil no dia que talvez a gente tenha uma, uma, uma via bem pavimentada. Assim, são poucos os cidades do Brasil que comportam isso. E Sim, ainda tem um fator socioeconômico muito forte. sem dúvida. Então, o mercado, a gente vai ter cidades que vão ter carro autônomos e nós vamos ter carro autônomos o dia que a população puder usar carro autônomo. Lógico. Exato. A indústria 4.0, ela demanda muita conectividade, né? Sim. O agro está muito fortemente nisso e o agro já tem soluções para isso. Já tem as suas redes de 5G proprietárias, já tem Isso. aplicações, vamos dizer assim, micro data centers de baixíssima latência para atender uma fazenda, atender uma determinada região. Mas faz falta, né? O que eu Faz vejo, falta, o agro faz. é um mercado que, para mim, assim, os equipamentos que eles vieram, né, que estão aqui já no Brasil, eles são de altíssima, né, tecnologia e assim, falando, né, de uma maneira bem genérica, né, mas em vários casos eles não são utilizados em toda a sua potencialidade pela falta da Pela infraestrutura. falta da Você infraestrutura. concorda comigo, Concordo, né? concordo. Então, eu acho que o agro é um baita de um exemplo assim do quanto a gente pode ter um mercado que já é real, já existe a tecnologia, mas a gente não está conseguindo. E eu vou jogar uma outra pedra aqui que eu sou curioso para a opinião de vocês dois aí, né? Tudo bem, estamos crescendo aí nessa demanda, né? E a gente tem certeza que se a gente construir data center vai ter demanda. E energia para isso? O Brasil está fazendo a sua tarefa de casa? Ou, Sim, enfim, você acha que sim, Thor? sim, o que acontece? O Brasil, nós temos energia, praticamente quase 93% da energia elétrica Renovável. brasileira é renovável. Que é um case mundial, né? Mundial. Exato. Nós temos um mercado de energia renovável muito forte em algumas regiões do país, tanto solar como eólica, Eólica, Nordeste, né? principalmente no Nordeste. no Um sul baita no também. potencial, né? Potencial e um E já potencial realidade, né? já a realidade instalada operando. Essa indústria, ela quer conectar e quer vender energia para data center. Uhum. Só que o que acontece? Nós temos um problema de falta de transmissão, Isso. linhas de transmissão, Uhum. e o sistema brasileiro ele é interligado. Então, quando eu coloco uma grande carga acima de uma determinada potência, eu tenho que pegar o licenciamento da EPE, da ONS, da ANEEL. Sim, lógico. E esses processos, eles sempre foram muito lentos. Hoje, todos os órgãos, eles entendem esse mercado, entendem essa demanda e eles estão se preparando, os órgãos reguladores, para entregar essa energia. Legal. Ah, então Para você conectar, está sim. otimista, você acha Sim. que sim? Não sou otimista, já tem sido feito um trabalho e a BDC tem participado desse Ah, trabalho que legal. junto aos órgãos reguladores para conectar conectar esse mercado, ou Legal. seja, trazer a realidade do poder público dos órgãos reguladores para o mercado e o mercado conseguir ter essa demanda. Há mais ou menos umas 3 semanas, a ONS lançou uma instrução normativa para facilitar o licenciamento e a contratação de demanda para o mercado de data center. Ah, que legal. Boa. Então, Uhum. o que estava acontecendo? Estava tendo muita solicitação especulativa. Uhum. Então, eu tenho um terreno, estou perto, eu faço uma solicitação de demanda de 10 mega, 20 mega, para Gigante. depois eu Ver ir com essa cruzamentos. outorga Lógico. e mais o terreno oferecer isso para o mercado. Então, ela colocou uma nova métrica que quem quiser fazer a outorga ou ter essa solicitação de energia para ser contratada, vai ter que pagar antecipado. Ah, Então, vai pagar uma demanda antecipada, contratada, até você começar a utilizar, justamente para tirar o aventureiro desse mercado. estava acontecendo muito, Estava então. acontecendo. Ah, E aí, os entendi. grandes data centers, os grandes operadores, estavam tendo dificuldade, porque isso distorce a visão Interessante. dos órgãos Aham. reguladores. Olha só. Aham. Então, eles estão se preparando para isso. Faz todo sentido ter essa discussão, né? É o Sim. papel da BDC, É o né? papel da BDC, É né? legal. É ligar o mercado e fomentar, trabalhar o máximo possível com ações de fomento para o mercado. Eu acho que trazer a discussão, né, para que ela se transforme em ações práticas, Exato, né? exatamente, Fantástico, é. muito legal. Você tinha comentado a respeito de ESG, inclusive é uma das tendências de hoje, né? E levando em consideração assim que esses equipamentos, eu acho que posso falar assim, que eu sou leigo, então Sim, sim. esses equipamentos eles
tem um consumo muito alto de energia, né? Como que são feitas as aplicações do SG, das práticas ESG nesse mercado do data center? Vamos separar cada letrinha dessas, né? Então, vamos falar primeiro da parte de eficiência, tá? Um data center é uma instalação que ele pode ser muito ineficiente ou muito eficiente, em função do tipo das soluções técnicas que você aplica dentro desse data center. Então, uma das políticas é buscar eficiência. E a gente consegue buscar eficiência com boas práticas, com Boa com manutenção. boa manutenção, com análise de indicadores, com medidas que você vai pouquinho a pouquinho refinando os seus, o conjunto das operações para que ela se torne, para aquela instalação chegar no ponto máximo de eficiência, tá? Então isso já tem sido feito porque isso reflete diretamente no custo operacional do data center. Energia elétrica custa caro e é 7 por 24. Então, isso reflete diretamente no bolso do operador. Sim. Com o surgimento dessas novas tecnologias, está tendo também está se buscando um ganho de eficiência energética, porque a quantidade de energia que esses data centers globalmente vão demandar é muito grande. Uhum. Só para vocês terem uma ideia, estima-se que até 2030 data centers comerciais pelo mundo consumam em torno de 5 a 6% da energia, desculpa, em torno de 3 a 4% da energia global do planeta. Global. Hoje é em torno de 1 e 2%, né? Mais ou menos, né, Tosi? Tá Mais dando, que dobrar. tá Mais que dando uma dobrar. Nos cambalhota. Estados Unidos, estima-se que deve consumir praticamente 15% da energia do país, só em data center. As E isso no intervalo de tecnologias, 6 anos. Daqui a 6 anos isso daqui já a vai ser. 5 anos. 5 anos já vai ser já a projeção. Impressionante. Então, assim, o ESG, buscar técnicas que permitam um ganho de eficiência energética, ele é fundamental. Eu vou fazer mais um jabazinho. Isso, aproveita, o microfone é seu. Dia 27 vai ter, ele ocorre dia 25 e 26, mas no dia 27 pela manhã vai ter um evento do PNUD, que é o Programa das Nações Unidas de Descarbonização, que ele vai tratar pela manhã só de data center. E ali nós vamos fazer uma apresentação. Legal. Então eu vou fazer uma apresentação sobre como que o mercado está trabalhando, vem trabalhando para descarbonizar a indústria de data center. Então, o que tem sido feito, as principais ações. E a PNUD pediu para a gente divulgar, porque eles vão lançar um programa de incentivo a ações, incentivo financeiro, linhas de crédito para ações de retrofit de instalações para Olha. ganho de eficiência energética. Ah, que beleza. Olha só. Então, esse programa ele vai ser muito baseado em troca de chillers por chillers que Sim. tem um fluido que não prejudique Camada de ozônio. Uhum. chillers mais eficientes e existe uma linha de crédito grande, de muitos milhões, Olha que coisa boa. para que o mercado consiga pegar através dessa linha de crédito de juros praticamente zero, implementar essas ações para diminuir o consumo de energia e o ganho de eficiência energética. Espetacular. Então, Dia também, 27 agora? Dia 27. Legal. Já sigam nas redes redes Vai estar sociais aparecendo aí o link para vocês. da BDC, Ah, do meu legal. LinkedIn, que já Aham. tem ali, e ali tem um forms para inscrição, tem vagas, número de vagas limitadas, tá? Também em São Paulo. Só deixando claro, então, para quem está assistindo aí e não conhece, né? ABDC, Associação Brasileira de Data Center, tá? É assim que procura ali no Isso, LinkedIn, né? exatamente, E Luiz Tossi, né? É. É isso, com 2 S, né? 2 S e I. Isso, perfeito. Porque daí fica mais fácil de achar ali, né? Tá ótimo. Então, do SG também tem, né, Tosi? A verticalização. Foi aí né? que eu Aí, vou aí, falar, aí, vou- então, o eu to- o pulei Tosi- só, é, né, falei só da primeira letrinha, que é focada ao E. Então, assim, como que a gente vai prejudicar com que uma operação altamente demandante em energia elétrica prejudique o mínimo, ou seja, a gente consiga ter o menor impacto possível no meio ambiente. Tá? para ter essa pegada Tem de um outro carbono, ponto né? interessante, que é o seguinte: o mercado fala de uma maneira errônea que o data center é um grande consumidor de água. Tá?
Então, instalações mais antigas que usavam condensação à água, Por torres causa de da forma, condensação, a água, é. falam muito, Tá. Então, só que já faz muitos anos que o mercado de cloud, o mercado de grande consumo, não usa condensação à água. Os equipamentos são todos com condensação a ar e são circuitos de água fechada, com consumo baixíssimo de água, tá? Nesse painel do PNUD também eu vou Legal. mostrar isso para É um ponto a desmistificar mais de um pouco. falha, né? Exato, Isso já não exato. faz mais sentido, né? Não faz sentido. Isso, A água é muito caro, a Sim. eficiência do sistema é muito ruim. E- Então, de novo, o mercado busca o E do ESG, porque o E reflete em ganhos operacionais. E nesse sentido, vocês não acham que daí a gente já colocou, né, que o Brasil tem uma matriz energética renovável e limpa, né? A gente não está na frente em termos geopolíticos da maior parte dos países que, Sim, né, se a gente pensar lá na Europa, né, eu não sei qual, não me lembro, não sei os números atuais, mas eu lembro quando eu morei na França, 85% da energia da França era nuclear, sabe? A energia ou termoelétrica ou nuclear, né? Então, imagina só, não faz sentido, né? Quando a gente compara trazer para o Brasil ou para países assim, isso é realmente e é visto dessa forma pelo mercado? é visto. O que acontece? O Brasil, o custo Brasil, ele é elevado para alguns insumos. Uhum. Então, hoje, quando você pensa num data center de grande porte, num data center de colocation, basicamente a parte construtiva fica em torno de 10 a 20% do custo total do investimento. Tá. O resto é recheio. Sim. Tá. Uhum. Então, o governo brasileiro também, através de ações do mercado, ações de diversas associações, ele entendeu esse mercado e ele sabe que para ele atrair mais investimento para cá, ele precisa dar alguma contrapartida financeira para igualar o nosso custo Uhum. ao custo de outros países que não cobram impostos pesados, Sobre tá? esse recheio. Sobre o principal parte que é o recheio, Entendi. sobre GPU, CPU, Uhum. né? Principalmente GPU, que é Tá. que é um componente muito caro. Claro. Então, para a gente atrair data centers de inteligência artificial, vai ser muito difícil conseguir atrair sem dar isenção tributária, algum incentivo para a GPU. Não E é, o não é governo só essa brasileiro, cartada não. da energia limpa. Não, tem Entendi. o Ministério da Fazenda lançou o Redata, Tá. que é um programa que está em elaboração. O ministro da Fazenda foi até para Palo Alto no dia 6 do mês passado para fazer um anúncio, está em contato com as Big Techs. Está em elaboração esse processo, que é um programa de incentivo ao mercado de 5 anos. Ah, que legal. Por que 5 anos? Como eu disse, a gente começa um processo hoje para ele estar operacional daqui a 2 anos. Então, Sim. eu preciso ter essa segurança jurídica, essa segurança tributária, que eu não vou ter surpresa daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Então, esse programa é um programa muito interessante. Tá? Legal. E hoje existem 5 projetos de lei no Congresso para regular data center, Olha sobre só. o tema. Que legal. Uhum. Então, a gente também está, a BDC também está participando de praticamente todos eles, para que a gente consiga construir essas regulações, mas que não sejam impeditivas, Boa, e claro. sim sejam atrativas para o mercado. Que melhore, né? Não pode piorar, né? Excelente. Eu acho que o que você Excelente. colocou também da estabilidade é algo que sempre preocupa o investidor estrangeiro, né? Sim. O Brasil, em algumas situações, ele não traz essa segurança, né? E precisa, o investidor tem que ter isso, né? Opa, Tem que ter. o cenário não pode mudar, né, do dia para a noite. Isso, né? principalmente segurança jurídica, né? Isso. E a segurança jurídica, nós temos uma segurança para o investidor muito grande, que o Brasil não tem conflito, o Brasil não tem guerra, geopoliticamente é um país Verdade. muito estável, porém, data center é um mercado novo e esse mercado novo ele precisa não de regulação, mas ele precisa dar sustentação jurídica para que os grandes investidores venham. Legal, perfeito. A regulação demais é ruim e nenhuma também é ruim. Sem dúvida. Então, assim, Existe um balanço necessário. exatamente. Ter uma regulação, ter leis que garantam o capital, garantam o investimento é fundamental. Que legal. Fantástico. Eu queria saber de vocês dois, como profissionais da área, que conselho vocês dão para novos profissionais que estão entrando no mercado e querem trabalhar com
nesse segmento de manutenção de data centers? Posso mudar um pouquinho? Eu Vai. fiz isso ontem e Conselho, a questão do Aham. conselho. eu Não, lembrei. não é o seguinte, eu adoro essa pergunta, mas eu sempre faço para fazer um exercício emocional, assim, né? Vamos imaginar o seguinte cenário: o Tossi, o Márcio, conversando com o Tossi e o Márcio de 18 anos, né? Olha, né, Tossi, o que que eu sugiro para você, né? Ah, eu quero trabalhar com manutenção, eu quero trabalhar com data center. Que Que caminho você- seguir? Isso, exatamente, se fosse hoje. Primeiramente, ele tem que se especializar e chegar próximo de pessoas que têm uma bagagem muito grande da área, né? Uhum. E ver os players do mercado e realmente sempre se atualizar, né? Sempre se atualizando do que está em alta, né? Legal. E aí, realmente fazendo treinamento, reciclagem, tem essa associação do TOSI, que é extremamente importante para nós aqui no Brasil, né? Uhum. Porque atualiza, né? E coloca a consciência da importância de um data center, né? E da operação dele, né? Legal. E aí leva com bastante seriedade o processo. E aí, eu acho que e assim, é uma carreira hoje em dia muito promissora, né? Sem dúvida. Porque o mundo todo está caminhando para isso. Uhum. Tudo é digital, né? Uhum. Então, ou seja, o conselho que eu daria fique próximo dos players, se atualize constantemente, né? E aí para ser um profissional de sucesso, né? Legal. Bom, hoje nós vivemos, o mercado vive o dilema do ovo ou da galinha. Por quê? É um mercado de muita gente já em fim de vida útil, profissionalmente falando, porque é um mercado muito jovem. Então, é um mercado que, se você for pensar ao pé da letra, ele não tem 20 anos. Uhum. Quando você compara com mercados tradicionais, como indústria automotiva, como indústrias, Mineração. indústrias do setor produtivo, ele já tem uma série de cursos técnicos, já tem engenharias focadas para esse mercado. No nosso, não. Então, a academia não sabe ensinar esse mercado e o aluno, o jovem de 18 anos que você falou, nem sabe que esse mercado existe. O Tossi de 18 anos não sabe. que essa- o mercado Aham. existe porque a própria academia não sabe ensinar. Então, esse é um fato que está sendo resolvido através da aproximação entre academia e mercado. Uhum. A academia, como eu disse lá, que é o CrossFit da época, a academia vem buscando se aproximar do mercado, da BDC, Que bom. de outros fabricantes, né, da indústria, para criar cursos para que leve para o jovem esse mercado. E o mercado tradicional de engenharia é um mercado que hoje ele tem um déficit global de profissionais. Tossi, desculpa te cortar, que nem eu tive a sorte, né? Com meus 18 para 20 e poucos anos, de ter contato com a Lamperts, com outra empresa Uhum. que era do mercado. Tive essa sorte, não tive, Sim. mas o treinamento realmente na época, curso técnico, tecnólogo, engenharia, não era existia. voltada para isso, não Não existia. existe. Uhum. Não existe. O Então, profissional é treinado em campo mesmo, realmente. então eu não gosto de dar conselho. A diretriz ideal é, primeiro, se atente que as engenharias tradicionais já falta profissional. Isso. Então, é um curso, eu sei que é um curso não muito fácil, o curso em si é um curso difícil, Doído, né? doído, e é um curso que hoje ele é assim, quando você sai dele, se você se aproximar de empresas que atuam nesse mercado, seja fabricantes, sejam integradores, sejam construtores, você já vai estar inserido nesse mercado. E uma vez que você está inserido, existem diversos cursos de especialização que os fabricantes dão, que a BDC, existem outras empresas globais que fazem, que dão treinamento, que você se aproxima e você pode fazer. Então, o primeiro ponto é se insira no mercado. E, de novo, falta engenheiro. Então, Falta. vá fazer engenharia. Vai faltar cada vez mais. Eu também. Vai. Tem que É se uma profissionalizar, tendência que eu né? percebo. Isso. Que legal. Eu também não dou conselho, mas eu falo, né? Eu tenho, tenho alguns mentorados, uma gurizada que, enfim, a gente conversa e até formalmente. E o que eu percebo acompanhando eles, assim, é exatamente, primeiro, a falta de interesse da gurizada no curso de engenharia, né? Porque por isso, né? É um curso difícil, demorado, né? 5 anos, meu Deus, né? É um curso que toma muito tempo, e tal. E aí o que que acontece? Eu fiz engenharia mecânica na UFSC, né? Eu me lembro quando eu fui fazer a nota para entrar era quase a mesma da medicina.
Hoje está sobrando Tá vaga sobrando na lá. engenharia mecânica da UFSC, é um baita de um curso um espetacular dos e melhores sobra cursos de vaga. mecânica do país. Como é que pode, sabe? Eu me lembro que eu sofri para entrar naquele negócio lá. Hoje passa na frente, Sofreu para entrar e sofreu mais ainda para mais sair. aí, sem Cheio de dúvida, né? cicatrizes, né? É isso, mas talvez, claro, a gente está acostumado com Eu ia resultados falar que diretos. hoje passa na frente, eles estão chamando. Brinco, né? Ó, só pediu informação, pode entrar. Pode É entrar. engraçado porque as universidades particulares hoje, elas não se referem mais como um aluno, elas se referem como meu cliente. Ah, olha só que diferença de visão, Uma né? diferença total de Muda o visão. paradigma Fala assim, completamente, né? Então, assim, hoje o mercado público, o mercado privado, entende que o aluno é um cliente. E não deixa de ser. Sim. Uhum. É uma outra visão. Então, o que eu tenho para oferecer para o meu cliente de melhor? Uhum. E o Isso. que eu oferecer de melhor é inseri-lo num determinado mercado que está demandante de mão de obra que ele Isso. consegue formar. Mas eu acredito, sinceramente, que é aquela senoidal, assim, né? Uma curva, porque não tem jeito, a demanda vai crescer. As Sim. pessoas, primeiro, continuam andando de carro, continuam usando geladeira, continuam, né, cada vez mais precisando de tecnologia, e isso ainda vem desses cursos, né? Então, imagino que a demanda e já está alta, vai crescer ainda mais, e aí atrai, né? E claro, a pessoa olha, opa, faz sentido eu passar por essa. E esse quando momento. você fala no mercado de data center, a gente tem que ter uma visão mais ampliada, porque o mercado movimenta uma cadeia. Uhum. Então você pode trabalhar no integrador, você pode trabalhar no fabricante você pode trabalhar na área de prestação de serviço, você pode trabalhar na Abre área de todo um leque de engenharia, na área possibilidades, né? comercial, Isso. na área de suporte. Então, assim, não significa que você fez engenharia que você vai ter que trabalhar em campo. Isso. Você tem que estar inserido nessa cadeia, estar inserido no mercado. É verdade. Legal. Eu, como não sou um conhecedor da área, para mim isso aqui foi uma aula. Eu aprendi bastante. Acredito que você que está cobra por assistindo essas também. aulas aí. Queria dizer que a gente já vai fazer os recortes, vai vender como cursos. Gostaria de Não esqueça, agradecer. viu? Se você for vender como curso, não esqueça dos royalties da BDC. Da BDC, é isso, sem dúvida. Sim, gostaria de agradecer a BDC por nos disponibilizar a Luiz Tosse para estar aqui conosco. E Márcio também, muito obrigado. Gostaria de agradecer os dois por terem tirado um tempo para estar aqui conosco. Agradeço demais. Foi muito proveitoso essa conversa, viu? Felipe Fontan, muito obrigado. Eu que agradeço. Gostaria de lhe agradecer aqui, como todo mundo está assistindo, por acreditar no nosso projeto, viu? Ah, que legal. Felipe, junto com a Fernanda, é um dos maiores apoiadores do marketing na EQS, nosso diretor comercial. Bom. Que a gente fala, ele fala, não, vai dar certo, e no final sempre dá certo. Eu gostaria de lhe agradecer. Mas o mérito é de vocês, Nossa. né? Se eu brinco assim, quando a pipa está querendo voar mais alta, a obrigação do gestor é primeiro não atrapalhar e depois dar corda, né? Vocês estão dando conta e estão fazendo um trabalho fantástico. Então, o meu papel é dar suporte. Parabéns para vocês e obrigado por fazerem tudo isso mesmo. Isso aí, gente. A gente está chegando aqui. Vocês querem dar um alô especial? Eu gostaria de agradecer muito a presença do Tosse, né? Isso. E aquela frase que eu uso bastante, né? Juntos somos mais fortes, né? E Opa, gostaria muito de claro, ficar muito próximo da Edify, Tá do feito o Tosse. convite, já vamos falar, saindo daqui, já vamos Perfeito. marcar a agenda, que hoje em dia os Exato. horários estão Bem apertados, bem né? apertados, mas o convite está feito, tá? Já vamos fazer a agenda para, sei lá, entender você na fábrica, entender melhor os produtos, Não, as soluções, perfeito. soluções, justamente para que a gente consiga aí emplacar um primeiro projeto junto ainda em 2025. Juntos somos mais fortes. É isso aí. Legal. Tosse, você também? Bom, eu quero agradecer a presença, é sempre um prazer falar para o mercado, dar essas mensagens, porque a gente realmente precisa usar todo esse relacionamento para fazer o mercado operar melhor. Então, transmitir um pouquinho de conhecimento, fazer o jabá, como eu fiz aqui, de eventos. Que legal. É sempre bom. Eu gosto muito, né, do Felipe, a gente se conhece há muitos anos, tive a oportunidade de conhecer a Fernanda também, uma pessoa fantástica. Então, obrigado aqui a EQS pelo convite e sucesso. O microfone está sempre aberto para vocês dois. Isso aí. Obrigado demais. Obrigado. Né? Muito obrigado, pessoal. Um agradecimento muito especial aos dois. Sigam aí Luiz Tosse e Márcio Campos nos seus respectivos LinkedIns, redes sociais, também aí a BDC. Muito obrigado a vocês por terem nos disponibilizado o Luiz Tosse para estar aqui conosco. Você que está nos assistindo, voltamos já já com mais um bloco do EQS Cast, diretamente da 12ª Infra FM 2025. Boa. Maravilha. Parabéns. Viu, pessoal? Obrigado, pessoal.